Boa tarde, meu nome é Franciele, sou aluna do curso de Zootecnia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e juntamente ao meu grupo, que é composto por mim, pela Dalciane, pelo Tiago e pela Zaira, vamos falar sobre latossolos e suas potencialidades e limitações para o cultivo de culturas. Eu vou dar uma breve introdução sobre o que é o solo. Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, o solo é definido como corpo natural formado por partes sólidas, líquidas e gasosas, constituído de partículas minerais e orgânicas que ocupam a maior parte da crosta terrestre. Contém matéria viva, pode ser vegetado e está sempre em evolução na natureza onde ocorre. É constituído de camadas que se diferem pela sua natureza física, química e biológica e que se desenvolve com o tempo sob a influência do clima e da atividade dos organismos. Os latossolos são a principal classe de solos do Brasil, representando cerca de 39% da área total do país, e estão presentes em praticamente todas as regiões agrícolas do país, e são facilmente identificados pela sua coloração avermelhada, como podemos ver na imagem. E essa coloração se dá devido à presença de óxidos de ferro e alumínio. Também são constituídos de argilas oxídicas e silicatadas do tipo 1:1. Boa tarde, eu sou a Zaira, estudante do curso de Zootecnia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Para serem classificados como latossolos, não deve haver gradiente textural no perfil, e ter baixa atividade de argila e apresentar horizonte B latossólico, procedido do horizonte A. Os latossolos têm grandes semelhanças com os nitossolos, sendo que podemos diferenciá-los através da presença de serosidade e grau de desenvolvimento da estrutura. São solos que tiveram a ação de altas temperaturas e elevada precipitação, com boa drenagem ao longo dos anos. Seu grau de intemperismo é alto e são considerados com grande aptidão para a agricultura, sendo possível cultivar culturas anuais de elevada importância econômica para o Brasil. Sua principal limitação é de ordem química, que apresentam baixa fertilidade e acidez natural, podendo ser contornado com uma calagem de adubação adequada. Porém, demanda estratégias para mitigação da erosão, para evitar a erosão, uma vez que práticas de manejo inadequados podem causar sua degradação e viabilização aos cultivos anuais, que têm importância na nossa economia brasileira. Olá, professor. Sou o Tiago e vou estar falando sobre as classificações dos latossolos. A classificação de um solo se inicia com a descrição do seu perfil representativo, ou seja, descrição de características identificadas no campo, características morfológicas e coleta de material para análise de laboratório, que estão relacionadas à sua gênese e pela descrição da paisagem que ele ocupa no ecossistema. Existem diferentes classificações de latossolos e, para identificá-los, deve-se recorrer ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Nele é possível identificar solo e enquadrá-lo em uma das classes existentes conforme a característica do perfil. Latossolo vermelho distroférrico, derivados de rochas básicas, contém teores elevados de óxido férrico, óxido de manganês, dióxido de titânio, conhecido anteriormente como latossolos roxos. Por sua cor, características são muito profundos, argilosos ou muito argilosos e de boas condições físicas. Já o latossolo vermelho distrófico são solos minerais em teores médios altos de óxido férrico, conhecidos anteriormente como latossolos vermelho escuro. Possuem textura argilosa, muito argilosa ou média. Suas condições físicas, aliada ao relevo plano ou suavemente ondulado, favorecem sua utilização para a agricultura. Os de textura média são mais pobres e podem ser degradados facilmente por compactação e erosão. Latossolos vermelho-amarelos contêm teor mediano de óxido férrico. São solos ácidos e muito ácidos,
com saturação de base baixa e teor de alumínio trocável normalmente alto. Suas principais limitações são justamente acidez elevada e fertilidade química baixa. Mesmo dentro da mesma classe, há diferenças significativas entre tipos de latossolo em função do material de origem. Práticas de manejo para o aumento dos teores de matéria orgânica são importantíssimas nesses solos e isso demanda mais cuidado em regiões de cerrado, pois latossolos dependem do conteúdo de matéria orgânica para terem uma CTC adequada para fins agrícolas. Os latossolos são compostos por caulinita, óxido de ferro e de alumínio, que apresentam baixa capacidade de troca catiônica. A CTC desses solos está entre 4 e 14 centimol. A CTC é importante para a absorção de nutrientes que são fornecidos via adubação. Quando ela é baixa, aumenta-se as perdas por lixiviação profunda. Outras características importantes dos latossolos é o fato de eles terem elevados teores de alumínio, que é tóxico às raízes das plantas cultivadas quando está na forma trocável. Porém, isso ocorre em condições de pH ácido. Portanto, além de aumentar a disponibilidade de nutrientes e aumentar a CTC, a prática de calagem neutraliza o alumínio presente nos latossolos. Latossolos são solos com maior agregação em condições naturais devido ao alto teor de alumínio, que favorece a floculação. Logo, eles possuem maior macroporosidade e são bem drenados, o que é bom, pois favorece tanto a drenagem e a difusão de gases, quanto a retenção e armazenamento de água. Quando falamos em boa distribuição de poros, consideramos que a pelo menos 50% do volume dos solos são compostos por poros. Pelo menos 10% desses poros devem ser macroporos e 40% microporos, pois eles são responsáveis pela drenagem e armazenamento de água, respectivamente. Quando há maior umidade, o solo está mais suscetível à compactação. A compactação do solo pode ser diagnosticada pela resistência à penetração, a qual não deve ultrapassar 2 MPa, para que as culturas agrícolas não sofram qualquer tipo de restrição ao desenvolvimento e crescimento. Além da calagem, a aplicação de gesso agrícola também tem sido uma prática usada e recomendada para alguns latossolos de cerrado brasileiro. Como a fertilidade natural do latossolo é baixo, o suprimento de nutrientes via adubação também é essencial. As recomendações técnicas para adubação e calagem das culturas com importância agronômica podem ser consultadas em manuais técnicos desenvolvidos para cada região do país. O principal sistema de manejo empregado no Brasil é o sistema do plantio direto, pois o plantio direto é capaz de manter os teores de matéria orgânica em níveis adequados quando adotado de forma integral. As principais estratégias para evitar a compactação dos latossolos são a rotação de culturas, o cuidado com o tráfego excessivo de máquinas pesadas e condições excessivas de umidade. Latossolos vermelhos distróficos, ou como já são conhecidos por latossolos vermelho escuro. E questão de minerais, com teores médios a alto de óxido férrico. Já em sua textura, possui textura argilosa, muito argilosa ou média. Dalciane falando. Falando sobre o latossolo vermelho distrófico, falando sobre sua potencialidade, a gente pode falar sobre o seu grau de intemperismo, que é alto, e assim ele tem uma grande aptidão para a agricultura, sendo essa a sua maior potencialidade. Alinhada às condições físicas do relevo, do relevo plano ou suavemente ondulado, favorecem na utilização para a agricultura, sendo assim, sendo um bom solo com grande potencial para culturas anuais no Brasil, por exemplo.
Agora, falando sobre a limitação do latossolo vermelho distrófico, a gente tem que falar que ela é de ordem química, ou seja, ela está alinhada aí com fatores químicos, que é a acidez e a baixa fertilidade naturais que esse latossolo apresenta. Então, ele demanda estratégias, manejos para reverterem essas circunstâncias que ele tem natural, que é essa baixa fertilidade e a acidez natural. Também uma limitação tem a ver com a textura. Esses solos de textura média são os mais pobres e eles podem ser degradados facilmente por compactação e erosão, ou seja, estão aí as limitações do latossolo vermelho distrófico. Agora, concluindo o nosso trabalho, nós podemos entender os motivos que levam esse solo a ter uma grande aptidão para a agricultura no país, como, por exemplo, para a produção de soja, para a cultura da soja, que é um dos principais produtos que o nosso país produz e exporta. Colocando na balança as potencialidades e as limitações desse solo, dos latossolos, principalmente falando do latossolo vermelho distrófico, a gente entende que as limitações desse solo em relação, por exemplo, à cultura da soja, são limitações que podem ser facilmente revertidas devido a grandes estudos e tecnologias na área, que é o caso da baixa fertilidade e da acidez natural. Que aí nós temos as práticas de calagem e adubação, que assim nós convertemos essa situação, que é o principal fator limitante do solo. E como nós já falamos sobre a potencialidade, ele tem essa potencialidade devido ao alto grau de intemperismo. Então, botando na balança, nós conseguimos entender como esse solo realmente é muito importante. Além de todos esses fatores, aderir práticas conservacionistas, como plantio direto, também são muito importantes para prevenir a erosão do solo e a degradação, e assim a gente está evitando prejuízos tanto para a propriedade quanto ao meio ambiente. E assim nós finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigada.